Educação à distância, mudando realidades. Olá, bom dia! Estamos de volta aí com mais um dia, de formação, de capacitação para os nossos conselheiros tutelares, conselheiros de direito e demais colegas do Sistema de Garantia de Direito. Nós tivemos aí uma inversãozinha só de disciplina, alguns problemas técnicos de logística e o nosso professor vai estar mais na segunda aula conosco. Mas, enquanto isso, meninos e meninas, e aí? Como é que foi a noite de ontem? Conseguiram fazer a atividade semipresencial? Eu vi aí nos grupos que alguns colegas se confraternizaram. Isso é legal e isso é importante, Esse momento aí de confraternização e de troca de experiências também, isso é muito legal, muito interessante. Bom, a nossa aula a gente vai dar continuidade, eu não sei se você conseguiu dar uma olhada no material, mas de qualquer forma nós vamos conversando aqui, nesse período agora pela manhã, de onde nós paramos ontem, que nós estávamos conversando referente à metodologia de trabalho em socioeducação. Nós falamos aí da prevalência da ação socioeducativa sobre os aspectos meramente sancionatórios, Conversamos um pouquinho sobre isso, tendo sempre em vista que a formação a caráter de educação, educacional, levando sempre esse adolescente a refletir sobre o ato que ele praticou, e quais foram os danos que foi causado por conta dessa ação que ele praticou. Então, esse aí é um dos aspectos que a gente precisa pensar dentro, quando a gente vai fazer o trabalho com o adolescente que esteja em cumprimento de medida. Também falamos um pouquinho sobre a participação dos adolescentes na construção, no monitoramento e na avaliação das ações. O protagonismo juvenil, ele precisa ser desenvolvido também por aqueles adolescentes que estão ali em cumprimento de medidas. E isso é importante porque ele vai começar a entender que ele está parte do Estado, Ele está parte da comunidade, que ele está parte da família. Ele não é ali um ET, vamos dizer assim, fora de tudo aquilo que acontece. Então, a gente precisa compreender isso e inserir esse adolescente no meio das ações, no planejamento, nas atividades do dia a dia, seja em cumprimento de meio aberto ou de internação. Também falamos com relação ao respeito à singularidade do adolescente, tendo aí como uma presença educativa. Então, isso é importante também, a gente respeitar, quanto profissional e garantidores de direito, respeitarmos a individualidade desse adolescente que está em cumprimento de medida e a individualidade dele também está inserida a questão da família, da situação familiar desse menino ou dessa menina que está em cumprimento. Também dentro da metodologia, temos aí a exigência e compreensão como elementos primordiais de reconhecimento e respeito ao adolescente. Também falamos um pouquinho com relação a isso, compreender o meio em que esse adolescente está, compreender o meio familiar, o meio de amizades que esse adolescente está, e aí buscando a conscientização desse menino e dessa menina que aquele meio ele é prejudicial ou não para ele. Então, isso é importante a gente buscar, além da exigência, de estar cumprindo com aquilo que foi acordado, de estar cumprindo com as atividades que são apresentadas pela equipe técnica. Então, também a compreensão desse meio em que esse menino ele vive. A disciplina como meio para a realização da ação socioeducativa, então também esse adolescente precisa compreender dentro
da medida que ele está cumprindo uma disciplina, né? Uma disciplina que o leve a pensar e a entender que até aqui é o meu limite, daqui para lá é o limite do colega. Então isso a gente precisa também, quanto garantidores de direito, e quando também do ato da fiscalização dessas unidades, desses equipamentos que atendem o adolescente em cumprimento de medida, também observar isso, de que forma que está sendo passada, de que forma que está sendo transmitida para o aluno, para o adolescente, a disciplina, de que forma que essa disciplina está sendo passada. E aí eu volto a lembrar para vocês que todo o processo precisa ser, inclusive o de disciplina, precisa ser com um viés educacional e sempre levando o adolescente a ter a consciência do ato que ele praticou. Também temos aí a dinâmica institucional, garantindo a horizontalidade na socialização das informações e dos saberes da equipe multiprofissional. Então, essa organização com a equipe multiprofissional, isso também é importante, é interessante. E aí, a troca dos saberes, né? Que o adolescente traz algumas informações importantes para a equipe estar avaliando, para a equipe estar trabalhando, e a família desse menino e dessa menina também vai trazer informações e saberes deles ali para trocar com a equipe multiprofissional. O que a gente precisa compreender, e nesses dias que a gente está aqui, é que em nenhum momento, em nenhuma medida que seja aplicada ao adolescente, seja de socioeducação ou seja uma medida de proteção, em nenhum momento precisa ser isolado, porque a família precisa estar inserida nesse meio. Né? O artigo 4º diz lá que é dever da família em primeiro lugar. Então, a gente precisa compreender que as medidas, tanto a de proteção como a de medida socioeducativa, precisa ser aplicadas no âmbito também familiar. Porque em algum momento esse menino ou essa menina ele está refletindo, né, algo que ele está vivenciando em casa, ou algo que ele está vivenciando em sociedade, ou que ele está vivenciando no seu grupo, por algum motivo ou outro foi excluído, ou precisou fazer alguma ação que o leve a fazer parte daquele grupo. Então, a gente precisa ter isso muito em mente, e aí quando o Conselho Municipal for trabalhar a questão da política pública a nível de Estado, pensar isso, pensar a educação como um viés de toda a família, tá? Então, isso é interessante a gente trabalhar e já sair daqui com essa compreensão. Também a organização especial e funcional que garanta a possibilidade de desenvolvimento pessoal e social para o adolescente. Então, o meio em que esse adolescente vive ali na socioeducação e no meio aberto, ele precisa também ter aí uma forma de que ele tenha um desenvolvimento pessoal, que ele encontre dentro das atividades e das ações, das possibilidades que lhe serão ofertadas durante esse processo de cumprimento de medida, ele precisa encontrar algo pessoal, ele tem que achar um rumo, né? A gente tem mania de dizer assim, você quer ser o que quando crescer, né? Você é professor, você é médico, você é isso, você é aquilo outro. Então, o adolescente, ele está numa fase em desenvolvimento, que nós já falamos aqui, e é uma fase de conflitos, né? Então, ele não entende, ele não sabe direito o que ele é. De repente, ele quer ser uma coisa, mas a sociedade, o meio em que ele vive, leva para um outro espaço, para um outro lugar. Então, isso tudo é bem complicado. Então, a equipe precisa estar desenvolvendo ações e atividades que desenvolva a questão pessoal desse menino e dessa menina, ok?
Vamos lá, o que mais? Disciplina como meio para a realização da ação socioeducativa, isso aqui a gente já falou, já essa lâmina, acho que ela está meio aqui repetida. Diversidade étnico-racial, de gênero e de orientação sexual, orientadora da prática pedagógica. Então, também esse adolescente que está em cumprimento de medida, ele precisa ser respeitado. Lembra que a gente falou lá da singularidade, da particularidade desse adolescente? Ele precisa ser respeitado quanto à sua diversidade, né, étnico-racial, também de gênero e orientação social, sexual. O que é isso? Quando o adolescente ele está em cumprimento, toda a essência dele precisa ser respeitada e precisa ser trabalhada as atividades de acordo com a diversidade desse menino e dessa menina. Então, quando a gente vai fazer o trabalho de fiscalização, no caso do Conselho Tutelar e do Conselho de Direito, no fomento e na formalização da política pública para a criança e para o adolescente, precisa ser considerado e precisa ser trabalhado essa questão de diversidade étnico-racial, de gênero e orientação sexual. Tudo no viés, volto a dizer, no viés educacional, levando esse menino e essa menina a entender e compreender o ato que fez. Família e comunidade participando ativamente da experiência socioeducativa. A família, ela é prioridade, ela é prioritariamente o primeiro momento e sempre será o primeiro momento que será chamada para qualquer tipo de ação, seja de medidas protetivas ou socioeducativas. O que a gente precisa entender, e ontem teve uma pergunta bem interessante dos colegas, se eu não me engano, foi do Maranhão, se eu não me engano. Mas assim, o que acontece? A pergunta era, o adolescente está cumprindo medida de internação numa outra cidade e a família veio no conselho buscar orientação, o que ela pode fazer, o que o conselho pode fazer para poder garantir o direito desse menino da convivência. Então, vejam, quando se foi trabalhado o plano de atendimento socioeducativo a nível de estado, possivelmente não se pensou nessa possibilidade dessa família ir visitar esse adolescente. Então aí já fere o princípio ali da legislação, que é o SINASE, né? E também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a convivência familiar é prioritária, é prioridade dentro de todo esse momento de transformação, esse momento de nova expectativa desse adolescente, né? Então a gente precisa avaliar isso direitinho. Formação continuada dos atores sociais, isso também é importante e está garantido pelo SINASE, a formação continuada desses atores sociais. Lembrando que quando a gente fala em formação dos atores que trabalham na medida socioeducativa, a gente não está falando apenas com relação ao socioeducador, tá? Então a gente precisa pensar essa formação continuada de uma forma geral, de uma forma ampla. E aí, vamos lá, algumas metodologias e ferramentas que possibilitam a concretização dessas diretrizes, né? Então, são elas: projeto político-pedagógico, plano individual de atendimento e protagonismo do adolescente, equipe multiprofissional e estudo de caso, família, comunidade e articulação com a rede. Então, essas são algumas das metodologias e ferramentas que o SINASE traz para facilitar o trabalho de atendimento e ressocialização desse menino e dessa menina. Então, vamos aqui começar vamos dizer assim, do 4, né, para o 1.
a família, a comunidade e a articulação com a rede. Isso é extremamente importante, que a rede funcione, que o sistema de garantia municipal, estadual, funcione para que se converjam as informações e que esse menino e que essa menina estejam ali de comum acordo com a medida que vai ser aplicada a ela. De que forma que a gente vai fazer isso? Né? Eu vou buscar dentro do município, no estado, quais são as entidades que atendem especificamente medidas socioeducativas, né? Não necessariamente precisa ser da sociedade civil, mas também pode ser governamental, deve ser governamental. Então, eu preciso entender qual é a relação entre a saúde e a medida socioeducativa, a educação e a medida socioeducativa, a secretaria ou superintendência ou coordenação dos direitos do esporte, cultura e lazer e a medida socioeducativa, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar esses entes e conversar e sensibilizá-los. De que forma que a gente vai trabalhar atuando em rede? E ontem também teve uma pergunta muito interessante sobre isso, que como que eu vou fazer essa articulação aí do estado para o município ou do município para o estado. Então, dependendo da competência de cada um, né, eu vou buscar o município. Se a saúde é competência do município, eu vou buscar o município. Se a saúde é competência do estado, o município pode buscar e deve buscar a parceria do ente, do sistema que faz parte do estado. Então, isso a gente precisa ter muito claro. E também, não só a questão das redes, né, que faz o atendimento desse menino e dessa menina. Também nós precisamos pensar a questão da articulação com a comunidade. A própria comunidade precisa compreender que ela é parte da socioeducação desse menino e dessa menina. Então, a gente vê muito no dia a dia, uma comunidade, a sociedade trazendo uma discriminação com relação a esse adolescente, a essa adolescente que está em cumprimento de medida. Então, assim, esse momento precisa também ser trabalhado, né, pela equipe multiprofissional do local onde se for internação, onde esses meninos estão internados, e aí, se for para cumprimento de meio aberto, também nesse momento que esses meninos estão ali. Então, a articulação com a sociedade, com a comunidade, para reinserir esse menino também é importante e deve estar contemplado no plano de atendimento, no plano de ação dessa unidade de atendimento ou equipamento, no caso do CREAS. O terceiro, né, equipe multiprofissional e estudo de caso. Então, é extremamente importante que essa equipe ela busque momentos para estudar caso a caso, né? Eu sei que, volto a repetir, geralmente a equipe técnica ela é mínima, né, diante de um número até elevado de adolescentes que estão aí em cumprimento de medida socioeducativa, infelizmente. Mas a equipe precisa buscar estratégias para que faça esse momento de estudo de caso. Porque a partir do momento em que eu trato o estudo de caso, a partir do momento em que eu sento e discuto o caso individual daquele adolescente X, né, da situação familiar, da situação social desse adolescente, da situação educacional desse adolescente, eu consigo, quanto equipe multiprofissional, equipe técnica, eu vou conseguir achar meios e caminhos para ajudar esse adolescente e a família dele também. E nesse estudo de caso, o profissional ele consegue detectar quais são as problemáticas que esses meninos e essas meninas estão passando ou suas famílias. E a partir daí já fazer os encaminhamentos
para os órgãos ou entidades que sejam, vamos se dizer, que atendam esse tipo de situação. Um exemplo, nós podemos, dentro de vários assuntos do estudo de caso do adolescente X, identificar que a mãe é dependente química, mora com a família, a avó ou o avô é um idoso, né, já não tem condições de se cuidar, e o menino não tem como ficar e acabou indo ali para o ato infracional. Então foi detectado esse cenário. A equipe multiprofissional já conhece a rede, já sabe quem são os parceiros, quem são as entidades, tanto governamentais como não governamentais, que atuam nessa questão da drogadição. Então, a equipe vai fazer um encaminhamento, vai fazer uma conversa, uma incidência com relação a essa mãe, para que ela faça um tratamento numa comunidade terapêutica ou num centro de recuperação, faça esse tratamento visando o retorno desse filho para ela, né? Então, isso é um motivo, é uma das situações. Outra questão, a família é desempregada, está fora do mercado de trabalho, não sabe o que fazer, vamos buscar parcerias, né, detectando isso, de que forma que eu vou capacitar essa mãe ou esse pai para que ele possa entrar no mercado de trabalho e trazer um sustento, trazer uma convivência digna para a sociedade e para o seu filho e para a sua família. Então, o estudo de caso ele é extremamente importante nesse processo e nesse momento. E aí tem o plano individual de atendimento, que é o PIA, e o protagonismo do adolescente. Isso daí vocês já estão bem espertos, né? Já estão sabendo bem legalzinho que é importante o protagonismo desse adolescente em todas as fases, em todos os momentos que ele esteja cumprindo a medida socioeducativa, tá? Então, esse plano individual de atendimento, ele precisa ser feito, ele precisa ser elaborado assim que o menino entra na unidade. Porque aí é o primeiro contato da equipe técnica, é o primeiro contato dos profissionais que vão atender esse menino, ou se não forem unidades de internação, nos equipamentos dos CREAS, né? Então, o primeiro contato, né, já se estabelece ali e já se começa a montar e trabalhar esse plano individual de atendimento, que vai facilitar aí os outros processos, vai facilitar os estudos de caso, vai facilitar a comunicação com a família, entre outros. O projeto político-pedagógico é aquilo que nós já conversamos em aulas passadas, que é de extrema importância e necessidade, tendo em vista que o objetivo central da medida socioeducativa é trazer esse adolescente não de uma forma punitiva, mas sim de uma questão educacional, de que forma que esse menino, que essa menina vai estar enxergando esse momento da vida dele como um aprendizado, tirando na vida dele como um aprendizado, ok? Vamos detalhar um pouquinho mais sobre cada um desses, sobre o PPP, Projeto Político Pedagógico. Quem é da área de educação, né, tem mais familiaridade, né, tem mais esse termo é mais cotidiano para eles, né? Mas dentro do SINASE ele também é muito recorrente e é um termo que, na grande maioria das vezes, ele traz todo um pensamento de mudança de regime desse menino e dessa menina. Então, o PPP é um documento de caráter político-pedagógico e de gestão utilizado como estratégia para efetivar a prática democrática, né? Então, aqui a gente já falou bastante sobre isso. É importante que, para o desenvolvimento do PPP, seja construído e seja convidado, seja chamado pessoas que fazem parte da rede municipal, estadual e de todo o sistema de garantia de direito.
a construção e o desenvolvimento do PPP pressupõe conhecimento da realidade e do cotidiano da comunidade atendida, suas problemáticas, suas práticas, sua estrutura física, os componentes da equipe multidisciplinar, o público atendido, necessidades e perspectivas e possibilidades. Então, quando eu conselheiro tutelar ou eu conselheiro de direito, for fazer uma visita, for fazer uma fiscalização na unidade de internação ou no equipamento que atende a medida meio aberto, eu preciso pedir a informação. Olha, eu gostaria de ver e conhecer o plano político-pedagógico. Então, vocês precisam analisar isso. Esse plano, ele está em conformidade com a realidade daquela comunidade? Né? Ele é um plano exequível que tem condições de mudar toda essa prática, né, problemática desse menino ou dessa menina? Então, a gente precisa compreender isso. E o Conselho Municipal, ele precisa entender e compreender que quando for para fazer o análise desses documentos, porque o plano de atendimento, ele precisa, o PPP, ele vem junto do plano de atendimento da medida socioeducativa. Então, analisar tudo isso que o SINASE nos traz, né? Se ele foi desenvolvido procurando ver a estrutura física com o público atendido, se está de fato atendendo às necessidades de que o ECA, né, e também do que o SINASE traz e outras legislações aí que completam e complementam a atuação da criança e do adolescente, ok? Bom, gente, tem ali uns minutinhos ainda, mas eu quero desejar boas-vindas, né, para o nosso professor Frederico, que deu uma atrasadinha no voo, mas tudo bem, que bom que você está aqui conosco, seja bem-vindo, a Amazônia Legal, né, te recebe aí de braços abertos. Obrigado, professora, é um prazer estar aqui, não esperava que a mediação de conflitos fosse me trazer tão longe, é a primeira vez que eu estou na região norte do país. Estou bem empolgado e motivado para compartilhar e ajudar nessa formação dos conselheiros com a mediação de conflitos. Espero que nós tenhamos um dia produtivo hoje, de muito trabalho, de muito aprendizado. Com certeza vai vir, vem de encontro com o anseio, né, de muitos dos nossos colegas conselheiros tutelares e conselheiros de direito. Inclusive nesses módulos que a gente vem trabalhando, sempre tem essa questão da pergunta, né, de como que eu vou resolver o gargalo X, Y, né, de conflitos entre instituição A com instituição B, e aí com certeza a sua disciplina e o seu aprendizado, seu saber, né, vai contribuir muito para a gente aqui da Amazônia Legal. Bem-vindo aí ao nosso calorzinho básico. Obrigado, professora. Olha, o nosso professor vai estar aqui conosco, então você já pode aí ficar mandando pergunta, ainda não da disciplina dele. Calma aí, gente, só um pouquinho, vamos finalizar o nosso aqui do SINASE e aí a gente vai estar conversando aqui. Dando continuidade, sendo o segundo ponto daquela metodologia que nós conversamos, o Plano Individual de Atendimento, o PIA. CIPIA, PIA, né, PPP, são várias siglas aí, mas que a gente precisa se familiarizar com elas. O PIA é uma parte imprescindível do projeto político-pedagógico. Para as equipes multiprofissionais, reflitam sobre o adolescente, sua história de vida, suas relações e seu desenvolvimento. As ações socioeducativas devem exercer uma influência sobre a vida do adolescente, contribuindo para a construção de sua identidade e favorecendo a elaboração do seu projeto de vida, respeitando sua individualidade. Então, o SINASE reafirma, né, a questão da individualidade. Vejam que em todos os momentos
a fala é o respeito à individualidade, o respeito ao protagonismo juvenil do adolescente e sempre buscando a compreensão das ações dele, dos atos dele, ok? Na elaboração do PIA, o adolescente e sua família pactuam metas e compromissos a serem alcançados durante o cumprimento da medida socioeducativa. As metas são constantemente avaliadas e podem ser alcançadas ou revisadas para o seu redirecionamento. Então, na elaboração desse instrumental, precisa-se criar metas, né? A vida da gente, ela é feita de metas, né? Então, eu tenho a meta de alcançar a minha graduação, e eu vou correr atrás disso. Eu tenho a meta de alcançar uma especialização, vou correr atrás disso. Então, nós somos movidos por metas. Como o adolescente está naquela fase de transição, é necessário que alguém o ajude. E nessa situação da medida socioeducativa, a equipe multiprofissional, juntamente com a família, ela vai ajudar esse adolescente a começar a estabelecer e a entender as metas da vida dele dali para frente. E o interessante é que esse plano individual de atendimento, ele não é algo engessado, né? Ele é algo que pode ser modificado no decorrer do dia a dia. Então, vamos supor que nos primeiros meses ali que foi feito o atendimento daquele adolescente que está em internação ou que está em meio aberto, os primeiros meses ali, esse adolescente, juntamente com a família, sinalizaram as metas e os compromissos Y. Mas aí passou-se 2 meses, passou-se 3 meses e com os estudos de caso dessa família, com o conhecimento maior da equipe multiprofissional juntamente com a família, entendeu-se que aquela meta, o próprio adolescente também, entendeu que aquela meta, ela não era exatamente o que ele pensava há 2 meses, né? E adolescente tem muito isso. Então, não era aquilo que eu queria, que eu pensava, eu achei que era isso o desejo da minha vida e não é. Então, vamos mudar isso daí. Então, é perfeitamente possível fazer essa readequação, fazer essa nova mudança de metas ali para esse adolescente, até que fique uma coisa que de fato ele olhe e diga, não, é isso aqui, não vou mudar mais e eu vou seguir em frente. Então, isso é importante da gente destacar com relação ao PIA, tá? Que não é um documento engessado, ele é móvel e você consegue ali fazer as mudanças necessárias. A construção, a avaliação e a permanente revisão do PIA configuram-se como uma oportunidade para o adolescente resignar o ato infracional e a medida socioeducativa em sua história de vida. Aquilo que a gente falou, ele vai estabelecer metas e vai ser sendo revisada essas metas e compromissos, e aí com isso ele vai entendendo o ato que fez, né? O que praticou, nocivo para a sociedade, e ele vai mudar o pensamento. É isso que a gente espera de uma unidade de atendimento socioeducativa. Eu sei que em muitos dos estados, em muitos dos municípios, essa metodologia parece surreal, né? Parece assim que é algo de outro mundo e que nós aqui do Brasil, vamos dizer assim, a gente não vai conseguir alcançar essas metas, né, esses objetivos, essas letras lindas que traz aí o SINASE, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu chamo a atenção para que a gente compreenda que é possível sim atingir, é possível sim trazer o que está na lei, o que está na letra, trazer para a realidade. Então, a gente só precisa buscar profissionais, buscar momentos, buscar famílias que estejam integradas, que estejam interessadas nessa mudança de paradigma. Então, a gente precisa compreender o estado desse menino e dessa menina, o meio em que ele vive, porque se eu, quanto garantidor de direito, eu tenho ali
eu faço apenas a repetição de que toda a sociedade leiga, vamos dizer assim, que não conhece de fato a medida socioeducativa, eu só replico a fala dessas pessoas. Ah, o adolescente não tem jeito. Ah, que eu não sei para que isso. Ah, que eu não sei para aquilo outro. Então, de fato, se a gente permanecer nesse pensamento, nada vai mudar, né? E infelizmente vai para pior. Mas quando eu entendo e vejo, não depende de A, B, C, depende de mim. Então, a partir de eu, conselheiro tutelar, eu, conselheiro de direito, a partir do meu entendimento, do meu comportamento, da forma como eu vou agir, quando de atendimento desse tipo de situação de medida socioeducativa, eu vou compreender que esse menino, ele é possível mudar, sim. Nesse caso, né, e em todos os casos, vamos dizer assim, da humanidade, não pode prevalecer aquela história de pau que nasce torto, morre torto. Isso não pode acontecer, porque nós estamos trabalhando para que haja uma mudança de paradigma, haja uma oportunidade para esse menino e para essa menina, ok? E o PIA, ele traz essa possibilidade para nós. A equipe multiprofissional estudo de caso. A equipe é composta por profissionais das diferentes áreas de conhecimento e desempenha um papel fundamental na elaboração e no acompanhamento do PIA. Para que haja interação entre os diferentes conhecimentos relacionados às áreas, é necessário garantir uma dinâmica institucional que possibilite a contínua socialização das informações e a construção de saberes entre os profissionais dos programas de atendimento. Nesse ponto, com relação à equipe multiprofissional, nós temos uma dificuldade muito grande, que é no que diz respeito à socialização das informações. E isso não é só no âmbito de medida socioeducativa, né? Essa dificuldade de socializar as informações, ela anda por todo o sistema de garantia de direito. Então, nós precisamos compreender que a informação, ela não é minha, a informação é do sistema de garantia de direito. Para que o sistema de garantia de direito precisa daquela informação? Ele precisa da informação para garantir, para cessar a violação do direito daquele menino, daquela menina. Então, assim, nós precisamos entender isso. E uma situação clara, né, de restrição de informações, da não socialização das informações, são nos casos de quando acontece violência sexual. Né? Que o que acontece? O menino fala na delegacia a mesma coisa, fala lá o que houve, tal. A delegacia não repassa essa informação para a saúde, né, que seja, se for o caso, para o conselho tutelar, não para que ele investigue, mas para que ele requisite atendimentos específicos. Não, essa criança, ela vai repetir a mesma história lá no conselho, se for o caso, ela vai repetir a mesma história lá na saúde, ela vai repetir a mesma história na educação, e ela vai repetir, e todas as vezes que ela repete, ela revivencia aquilo. Né? Ela sofre novamente. Então, uma das questões claras da falta dessa socialização de informações. Então, e a gente vai ouvir isso mais precisamente na disciplina da lei da escuta. Então, é importante que não é o menino que circule, mas sim a informação que foi repassada para aquele primeiro que fez o atendimento. Essa informação deve circular de forma legítima, né? Então, de uma forma também certa, correta, né? Então, a informação precisa circular. Então, quando a informação circula, eu evito de ter vários tipos de atendimento ou várias pessoas, várias entidades fazendo a mesma coisa, fazendo as mesmas perguntas para as mesmas pessoas. Então, quando eu tenho
um trabalho de conscientização de que a informação que eu tenho aqui é uma informação verídica dentro da perspectiva daquele que trouxe a informação para a gente. Então, eu vou repassar essa informação para o Ministério Público. A partir daquela informação, o Ministério Público vai repassar para o Judiciário, se for o caso. A partir daquela informação, a delegacia vai repassar para o Conselho Tutelar, se for o caso, para aplicação de medidas. Então, assim, a informação vai circular. Enquanto isso, a individualidade daquela criança e daquele adolescente vai estar ressalvada. Então, a gente precisa pensar isso, de que forma que a gente vai conseguir fazer esse movimento, né, essa socialização aí das informações no que diz respeito à medida socioeducativa, ok? Ah, mas as informações são sigilosas, né? Claro, qualquer tipo de informação relacionada à criança e adolescente, ela é sigilosa. Mas eu estou entendendo que quando eu passo a informação para o sistema de garantia de direito, essa informação está garantido o sigilo entre o sistema de garantia de direito. Então, eu preciso fortalecer ou contribuir para o fortalecimento desse sistema de garantia de direito, que também precisa ter essa compreensão do sigilo das informações, né? Então, isso a gente precisa ter muito claro isso. O sistema de... eu não vou passar... a gente já ouvi muito isso. Eu não vou repassar a informação para o CREAS porque é sigiloso. O CREAS faz parte do sistema de garantia de direito, é o equipamento que faz parte, que faz o atendimento. Então, é necessário que repasse. Ah, não, mas o profissional que fez o atendimento daquele menino ou daquela menina, eu não vou repassar as informações que eu tive aqui, a situação, o caso, né, a situação desse menino, dessa menina para o Conselho Tutelar, porque as informações são sigilosas, né? E assim, a rede não se conversa. Então, precisa se conversar, porque entende-se que o Conselho Tutelar faz parte do sistema de garantia de direito, né, como órgão de garantia de direito, e também ele compreende e pratica o sigilo das suas ações e das informações que ele recebe. Então, essa questão de, é sigiloso, é meu, não posso, a gente precisa mudar esse pensamento, né? A informação é do sistema de garantia de direito com um único e exclusivo objetivo: cessar a violação do direito que está acontecendo com esse menino e com essa menina. Ainda com relação à equipe e ao estudo de caso, nós podemos dizer o seguinte, que a equipe ela utiliza de conhecimentos para refletir sobre a vida do adolescente. Esse momento proporciona o aprofundamento do estudo sobre diferentes olhares profissionais que possam ser entrecruzados com as informações sobre o histórico de vida dos adolescentes. Então, esse momento de estudo de caso ele é extremamente importante para que a equipe possa tomar algum tipo de decisão e até mesmo fazer a comunicação, né, a informação para o judiciário, de que forma que esse menino e essa menina estão ali, o seu desenvolvimento no cumprimento está acontecendo, ok? Família, comunidade e articulação em rede. Identificamos família como um grupo ou pessoas com os quais os adolescentes possuam vínculos afetivos, respeitando-se os diferentes arranjos familiares com histórico e diferenças culturais. É importante a gente trazer essa questão do novo olhar, do novo conceito familiar, né, que hoje ele está se configurado de uma forma diferente daquela de tempos atrás.
né? Porque antes a configuração era o pai, a mãe e os filhos, né? Mas hoje nós temos uma configuração diferente, né? Então nós temos aí o pai, a mãe e os filhos, nós temos as mães e os filhos, nós temos os pais e os filhos, nós temos o irmão e o irmão, nós temos os avós e os netos. Nós temos os tios com os sobrinhos, nós temos os primos com os... Então, assim, existe uma configuração muito grande, né, de novas perspectivas de famílias. E isso também precisa ser identificado lá no PIA e trabalhado também esse aspecto e levando em conta também a questão da cultura desse menino e dessa menina. Outro ponto, no contexto do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, devem ser consideradas também outras pessoas que mantenham vínculos significativos e positivos com esse jovem e que possam lhe oferecer sustentação durante o desenvolvimento do processo socioeducativo. Então, de repente, na elaboração do PIA, né, quando você vai trabalhar o estudo de caso, você vai perceber que esse menino ele tem uma afinidade, ele tem um vínculo maior com a tia do que com a mãe, né? Ou com o avô, com a avó, do que com os tios, do que com os pais. Então, esse momento de descoberta, quem é o vínculo mais forte que esse adolescente tem, é o momento de chamar essa pessoa para dentro do projeto, para dentro da medida socioeducativa, para dentro do PIA, para que esse menino e essa menina consiga desenvolver e aí alcançar o objetivo final, que é a finalização da medida socioeducativa, o cumprimento dela e, posteriormente, não o retorno à prática de ato infracional. Então, isso é importante a gente ter em mente e buscar aí as famílias que esses adolescentes têm como referência, ou pessoas mesmo que esse adolescente tenha como referência. A família deve ser respeitada em sua individualidade e singularidade, com suas potencialidades, crenças, valores, dificuldades, necessidades, conflitos e contradições. Então, todo o olhar deve ser, como eu falei, no âmbito geral, ok? Respeitando todas as suas crenças, valores, dificuldades, necessidades, enfim. Então, quando eu, profissional, eu vou fazer um atendimento ou vou fazer um atendimento ali, eu preciso despir daquilo que eu creio, que eu acredito naquele momento, em respeito ao outro que também crê e de repente o que ele crê seja diferente do meu. A gente precisa ter muito bem isso claro. Mas a gente vai agora para a atividade, daqui uns 20 minutinhos a gente retorna, vamos conversar mais um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Olá, voltamos. E aí? Conseguiram já desenvolver a atividade, né? Bem simples, né? Coisa fácil para a gente poder discutir um pouquinho em sala. É mais um aperitivo aí para que vocês possam juntos, né? Conversarem e buscarem aí informações e também entender como funciona no seu município ou no município do vizinho, né? Ou no estado do colega, tá certo? Professor, o que a gente tem aí de comunicação, de comentários? Então, professora, nós temos aqui a Meire do Josué falando que as unidades socioeducativas no âmbito do estado do Amapá ainda não conseguem atender na sua totalidade, principalmente nas medidas de meio fechado, pois as unidades ficam somente na capital de Macapá, não se atentando ao princípio da municipalização do atendimento conforme o artigo 88 do ECA. E o respeito à capacidade do adolescente de cumprir a medida com o fortalecimento dos vínculos familiares, conforme o artigo 100 do ECA. Aluno Oberdan.
Muito bom. E assim, eu já vou pegar essa informação que o colega ali do Amapá trouxe. O Conselho Municipal e até mesmo o Conselho Tutelar, né, que está nessa formação, já na segunda-feira já pode estar encaminhando o documento para o governo do estado, né, buscando informações, né, por que só existe essa unidade ali. Né? Então, se há projeção para que se construa outras unidades em outros estados ou em outros municípios, ou, se não, buscar informação se a garantia do direito da convivência familiar desse adolescente que eu não sei a extensão do estado, mas aquele adolescente que cumpriu um ato infracional, que mora lá no final do estado, vamos dizer assim, para ele ir para a capital, né, cumprir a medida socioeducativa de internação ali no estado, então lá na capital. Então esse movimento está sendo garantido pelo governo do estado, né, pela secretaria a qual pertence, onde está vinculado o sistema socioeducativo. Então é importante já de repente o próprio Conselho Tutelar fazer uma chamada com o Conselho Estadual, conversar com o Conselho Estadual, de ver e analisar como está essa situação, né, e se há alguma conversa no município, a nível de estado, com relação a essa situação. E o Conselho Municipal também pode estar fazendo essa incidência junto com o Conselho Estadual também. Professor, temos um outro comentário aqui da Elizabeth Marinho falando: observa-se que os dispositivos da comunidade socioeducativa não são alcançados devido à desarticulação dos atores nas definições, avaliações e planejamento das ações para a comunidade socioeducativa, desconsiderando muitas das vezes a opinião e participação dos adolescentes e de suas famílias em todo o processo. Além do mais, muitos desses dispositivos, quando realizados, são executados de maneira mecânica e tarefista. Quem perde são os adolescentes, que muitas das vezes não conseguem perceber o caráter pedagógico da aplicação da medida. E isso, infelizmente, não é um privilégio só seu, né, e do seu estado, do seu município. Isso acontece a nível de Brasil. Então, por isso que a gente frisou bastante a questão da formação, né, da capacitação continuada para esses agentes que atuam, né, na medida socioeducativa, porque tem de fato essa questão aí da penalização, vou fazer porque eu passei no concurso e vou fazer de qualquer jeito, vou cumprir o meu horário e vou embora. Infelizmente a gente tem isso, mas como que a gente pode combater isso, né? Ou enfrentar isso na realidade? É fazendo as formações continuadas, né? Buscando as formações continuadas. Nós vimos com relação à escola do SINASE, né, também, que você precisa se informar no seu município, no seu estado, se está funcionando, se tem a escola do SINASE, de que forma que essa formação acontece, a exemplo da escola de conselhos, né? Então isso tudo precisa ser mudado, precisa ser alterado, porque se a gente não consegue mudar e fazer incidência em cima desse pensamento, a gente vai ter sempre os adolescentes sendo reincidentes e, infelizmente, em alguns casos, novos adolescentes vindo a praticar atos infracionais, né? Então, aquilo que a gente falou, o respeito, ele vai gerar o respeito. Então, é importante que vocês consigam localizar e aí, juntamente com o Conselho Estadual, que isso é importante, né? Que o Conselho Estadual faça essa incidência na tecla, né, de formação continuada desses profissionais. Professora, temos uma pergunta interessante aqui lá do Polo de Marabá, no Pará. Em uma unidade de socioeducação, o sigilo da situação de cada adolescente deve ser compartilhado somente entre a equipe técnica ou deverá também ser socializada com a coordenação e equipe de monitores? Assim, a equipe técnica, ela vai dizer que tipo de informação pode ser encaminhada para os monitores e que tipo de informação pode ser encaminhada para a coordenação. Eu defendo
que qualquer informação referente ao adolescente precisa e deve ser comunicada à direção, né? Então, até porque o atendimento, vamos se dizer, psicossocial desse menino ou dessa menina que está em internação, ele não é um atendimento clínico, né? Ele é um atendimento assistencial, então é diferente. Então, o diretor da unidade, né, a coordenação da unidade, né, seja qual o nome que se dá, o diretor, enfim, ele precisa ter ciência de tudo que está acontecendo dentro da unidade e principalmente com relação ao adolescente em específico. Por quê? Porque a equipe técnica, ela vai detectar e vai fazer os encaminhamentos. O diretor, ele tem o poder de decisão dentro da unidade, dentro daquela situação. Então, eu parto do princípio de que as informações devem ser repassadas, sim, ao diretor, ao coordenador da unidade de atendimento. Com relação aos socioeducadores e outros agentes também de proteção que atuam ali na socioeducativa, algumas informações são extremamente necessárias que sejam compartilhadas e outras não há necessidade de ser compartilhado. Mas aí a equipe técnica que está ali junto com todo, não só com o adolescente, mas também com os profissionais que atuam, ele vai saber qual é a informação que vai ser necessária. Porque aí a gente retorna naquela questão da colega que falou anteriormente, né, da mecanização do atendimento, né, daquele profissional que está ali, mas que acha que o adolescente tem que pagar mesmo, que o adolescente tem que morrer. Então, assim, a equipe profissional, ela vai ter o discernimento dentro daquilo que ela conhece, de qual informação passar para o socioeducador. Até porque ele precisa de algumas informações claras, né, e fundamentais daquele adolescente, daqueles adolescentes, para que ele possa também desenvolver o seu papel, a sua atribuição ali como socioeducador. Porque o nome já diz, ele não está ali um agente penitenciário para abrir e fechar a porta, para dar água ou para não sei o que do menino. Não, ele está ali também como um agente socioeducador que vai fazer a transformação desse adolescente no cumprimento da medida socioeducativa dele. Excelente, professora. Nós temos aqui alguns comentários, algumas críticas do Polo do Rio Branco, em Rio Branco, no Acre. Infelizmente, o estado do Acre há uma defasagem muito grande em todos os aspectos das políticas e do SINASE. Há um déficit de mais de 30% de pessoal e o orçamento ainda é o mesmo desde 1998. Que havia uma média de 180 adolescentes em internação e semi-liberdade no sistema. Hoje temos mais de 700. E tem outras críticas, outras queixas nesse sentido também. Falando aqui, de Porto Grande, Amapá. O Estado ainda está precisando de fortalecimento nessas questões. No Estado do Amapá, ainda encontramos barreiras nessas questões socioeducativas pela falta de recursos para as instituições, para que essas tenham um bom funcionamento, para que essas crianças e adolescentes, após cumprir as medidas, que ao voltar para suas famílias, possam se integrar na sociedade com dignidade e respeito que elas merecem e precisam. A aluna Erlete dos Santos, do Polo de Porto Grande, Amapá. Então, essa questão financeira, de fato, ela atinge, né, não só os colegas lá do Amapá, mas ela atinge, vamos dizer, a Amazônia Legal praticamente toda, né, e o Brasil também. O que a gente precisa fazer para minimizar essa situação? Tendo em vista que a medida socioeducativa, na grande maioria da mente, do pensamento da pessoa leiga que não conhece, né, o sistema como a gente conhece, né, que não faz parte da garantia de direito como a gente faz, né, faz incidência ali diariamente, ele acha que não tem necessidade de investir ou de aumentar o recurso. O que a gente precisa fazer? Quanto Conselho de Direito, né, tanto municipal quanto estadual, e também quanto Conselho Tutelar. Buscar participar, que aí tem lá no Estatuto, que é uma das atribuições do Conselho Tutelar, buscar participar da elaboração do PPA.
né? Isso vai fazer incidência, mas eu não vou participar apenas, e isso é importante a gente estar discutindo, que vai ter a reunião do PPA XYZ no dia tal. Eu vou lá e vou dizer, não, 80 milhões não é o suficiente para a medida socioeducativa. Tá, eu vou precisar de, sei lá, 2 bilhões, um exemplo, né? Mas com qual fundamento que você pede 2 bilhões? Né? Então, assim, não é de mão vazia, a gente precisa também compreender isso, né, professor? Quando eu vou pedir algo, eu tenho que dizer, olha, no estado de Rondônia tem tantos adolescentes em cumprimento de medida, o recurso não é o suficiente e a gente precisa aumentar. Então, eu preciso trazer dados e convencimento, não é porque eu tenho obrigação de ir lá e fazer, vou barrar tudo, vou parar tudo, mas sem o motivo, sem ter uma justificativa. Então, isso é importante também a gente pensar. Mas na questão financeira mesmo, né, orçamentária, a gente precisa fazer incidência em cima desse momento, do orçamento. Professor, nós temos uma pergunta específica aqui que eu acho interessante. Bom dia, no município de São João dos Patos, Maranhão, o judiciário não tem equipe multidisciplinar nem perito, o que faz com que a fiscalização das medidas socioeducativas, especialmente a de prestação de serviço à comunidade, não aconteçam. O que fazer nessa situação? Muito boa pergunta. O Estatuto da Criança e do Adolescente, se eu não me engano, é o artigo 150, se eu não me engano, ele vai falar sobre a obrigatoriedade do Poder Judiciário em constituir, né, em ter no seu orçamento a constituição de equipes multiprofissionais para fazer o atendimento. E alguns municípios e alguns estados, o que acontece? Como é o caso do colega ali, que não tem a equipe multiprofissional. E geralmente, eu não sei se acontece lá, mas geralmente quando não se tem a equipe, o judiciário encaminha a função da equipe para o Conselho Tutelar executar. E aí está totalmente equivocado esse encaminhamento, né? Então, assim, o que vocês precisam fazer? Quanto Conselho Tutelar dessa localidade e quanto Conselho Municipal e Conselho Estadual. Fazer uma comunicação à Corregedoria, fazer uma comunicação ao Tribunal de Justiça, né, informando o que o Estatuto estabelece. O Estatuto estabelece que tem que ter no orçamento e que precisa contratar profissionais para isso. Porque o viés maior de tudo isso não é a contratação do profissional, é o atendimento daquele menino e daquela menina que está necessitando naquele momento. Então, parte do princípio, vamos lá ver qual é o papel do Judiciário e o que ele precisa ter, buscando as resoluções também do CNJ, né, que fala sobre essa questão da equipe multiprofissional para fazer os atendimentos, e aí encaminha para o Tribunal de Justiça, né, buscando informações, e aí vamos até, espero que não precise judicializar uma situação dessa. Então, e aí fazendo, não é só encaminhar o documento, precisa também fazer a articulação com a rede, a articulação com o Tribunal de Justiça, marca uma reunião com o desembargador, conversa, explica, e isso tudo está dentro do âmbito aí da nossa função quanto Conselho de Direito e quanto Conselho Tutelar. Excelente, professor. Tem uma resposta aqui do Polo de Conceição da Araguaia, no Pará. Tendo em vista a falta de informação a respeito da efetivação em outras localidades e considerando que é uma iniciativa falha nas localidades próximas, onde se tem conhecimento a respeito das iniciativas, chegamos à conclusão que, em primeira instância, no município de Conceição do Araguaia, a iniciativa socioeducativa não funciona como tal, e sim como uma punição, baseado na atividade que é proposta. Em segunda instância, a falha dessa efetivação se deve à falta de normatização do município e fiscalização das partes competentes. Conclui-se que as iniciativas adotadas pelo município não são de ordem socioeducativas, não têm seu objetivo alcançado e não têm a participação das famílias e adolescentes envolvidos. Alunas Daniel, Yasmin, Cleidiomar, Nádia, Gisandra e Deusuíta. Então, isso é um problema muito grande, né?
Mas eu creio que ao final desse módulo nós vamos poder ter um entendimento e saber onde buscar o auxílio para sanar ou minimizar, né, esses problemas que a gente tem enfrentado, tem percebido dentro das unidades aí de atendimento de medida socioeducativa. Mais algum, professor? Então, a cursista Jéssica Tavares, ela está falando aqui que observa-se que no nosso estado do Amapá, dependemos do atendimento da capital. Em seguida, nos municípios não temos dispositivos para realizar o trabalho com as crianças e os adolescentes. Paulo de Porto Grande, Amapá. A gente precisa buscar esse sistema de garantia de direito, a gente precisa fortalecer esse sistema de garantia de direito e aí dentro do seu estado, chamando o Conselho Estadual, né, para que possa fazer essa incidência de mecanismo, de buscar mecanismos para o atendimento desse menino e dessa menina. Porque assim, quando eu não tenho dentro do meu município os equipamentos, né, o CREAS, para fazer o atendimento ou o profissional para fazer o atendimento, alguém vai suprir essa necessidade. O outro órgão vai acabar, né, suprindo, absorvendo essa demanda que não é dele, que não é uma pessoa especializada para poder fazer esse atendimento. Então, tudo que se pensou com relação à socioeducação desse menino, por eu não ter um mecanismo, por eu não ter um profissional qualificado para isso, eu posso, né, eu corro o risco desse menino continuar sendo reincidentes em questões de ato infracional. Então, a gente precisa, quanto sistema de garantia de direito, como rede municipal, rede estadual de atendimento à criança e adolescente, buscar essa integração. Eu sei que é difícil, né? Então, é muito difícil a gente conseguir sentar e reunir o sistema de garantia de direito e convergir para um único objetivo, né? Eu acredito que vocês já tenham feito reuniões entre atores do sistema de garantia de direito e um fala A, o outro fala B, o outro fala C, e, enfim, sai da reunião para marcar uma outra reunião porque não conseguiu resolver aquele problema ali, porque cada um está pensando no seu lado e a gente precisa compreender que é algo maior. Eu estou defendendo algo maior, eu não estou defendendo apenas a posição ou a atribuição do Conselho Tutelar, ou a posição e a atribuição do Conselho de Direito, ou a atribuição e posição do CREAS, do CRAS, ou da assistência, ou da saúde, ou da educação. Eu estou defendendo algo maior, que é o interesse da criança e do adolescente, que o Estatuto traz como prioridade absoluta. A gente precisa pensar e compreender isso e trabalhar isso dentro das nossas redes de relacionamento. E a gente vê o descaso com relação principalmente à medida socioeducativa, que na maioria das reuniões, pelo menos algumas que eu tive a oportunidade de participar, a maioria das reuniões não comparece aquele que tem o poder de decisão. Geralmente é aquele que está ali, que é um intermediário, né? E aí as discussões acabam ficando prejudicadas, né? Por conta exatamente desse momento, porque o tomador de decisão que pode decidir sobre determinado assunto, sobre determinado recurso, ele não está presente. E aí o profissional que está ali representando ele, que não tem o poder de decisão, ele fica meio que em saia justa, sem poder saber de que forma que ele vai agir e atuar. Então, o sistema, e a gente vai trabalhar isso no próximo módulo, né, a articulação das redes. Então, a gente precisa pensar já desde agora estratégias, e isso é muito, muito interessante, porque a gente fala tanto em estratégia, tanto em planejamento, e aí quando a gente volta para o nosso local de trabalho, a demanda de trabalho é tão grande que, infelizmente, passa batido. Né? A gente sai motivado e tal, de um curso de formação, né? E quando chega lá, as nossas ações, né? Nós somos sufocados pelas demandas
de outros órgãos, de outras entidades que não fazem parte da gente, e eu preciso atender. Por quê? Porque diz respeito à criança e ao adolescente. A gente precisa começar a fazer uma educação nessa questão dessas entidades, né, de ter o seu próprio corpo técnico para fazer isso. E a gente, professor, precisa compreender e começar a dizer não, né? Mas o não de uma forma assim, olha, não é por aqui, eu não posso exercer tal função, tal atividade. Porém, fulano, beltrano e ciclano é competente para isso. Então a gente precisa também começar a dizer não, e de uma forma que é igual aquela coisa assim, o funcionário chega, traz o problema, aí o chefe diz, não, eu quero que você traga o problema, mas também traga a solução junto, né? Então eu vou dizer, ó, esse não é o meu papel, não é a minha função, porém é de fulano, beltrano e ciclano, e a gente vai fazer uma conversa, vai fazer uma articulação. Os fóruns, né, os fóruns estaduais de direito da criança e do adolescente é um grande parceiro, um grande aliado para poder trabalhar essa questão da medida socioeducativa. Os centros de defesas também são parceiros excelentes para trabalhar essa questão da violência, da socioeducação dentro dos estados e também nos municípios. Tem mais algum? Então, professora, tem uma colocação aqui interessante que vai de encontro ao que você acabou de explicar, do Francisco Nereu, do IFMA de Bacabal. Ele falando, é uma realidade bem presente, a ausência de equipe multidisciplinar nos fóruns de justiça. É preciso que os conselheiros tutelares conheçam suas atribuições e saibam dialogar e não se submeter às arbitrariedades que muitas vezes são impostas pelo Judiciário, MP e outros órgãos que solicitam do Conselho Tutelar executar medidas que não fazem parte do rol de suas atribuições. Exatamente, é isso mesmo. E a gente precisa... O que acontece na grande maioria das vezes? O conselheiro, né, mais especificamente o conselheiro tutelar, ele se intimida, né, mediante aquela determinação judiciária. Então, assim, a gente precisa entender e se empoderar do que é o meu papel quanto conselho. Né? Então, se eu sei que não é o meu papel, e aí a gente vê muito isso, professor, muito mesmo, adolescente indo para dentro do conselho tutelar para cumprir medida socioeducativa. A gente vê determinações onde o conselho tutelar, o judiciário determina que o conselheiro tutelar acompanhe o adolescente no cumprimento da medida socioeducativa. Então, isso a gente precisa ter muito claro, o ECA é muito claro, tem que ter os programas de atendimento à medida socioeducativa. O SINASE é muito claro, ele traz ali, nós vimos e estudamos esses dias, a competência de cada ente, em cada esfera. Então, nós precisamos sair daqui com esse empoderamento, com essa certeza de que esse é o papel de fulano, beltrano e ciclano. Eu vou ajudá-lo, eu vou colaborar no sentido de articulação, se for o caso, né? Mas não de qual é e aí o professor vai trazer para a gente, né? Qual é o conflito de interesses que está acontecendo para que esse programa, para que esse atendimento não seja efetivado no meu município. Né? Então eu preciso achar o ponto ali, né, aquele nó para que a gente possa desembaraçar esse nó e aí fazer com que, porque não é o CMDCA ou o Conselho Estadual ou o Conselho Tutelar que vai ser prejudicado. Quem acaba sendo prejudicado é o menino, é a família, é a sociedade, porque eu vou ter aí, eu vi ali um estado, se não me engano, foi o Acre, né? Tinha 100 e poucos meninos na unidade de atendimento socioeducativa e hoje está com 700. Então, assim, essa conta não... Na realidade, tem que ser o menor é o melhor, né? Então, tem alguma coisa errada. Em algum momento, o sistema de garantia de direito foi falho, em algum momento não houve uma entrosação, em algum momento não houve uma conversação. E aí a gente precisa também ter esse entendimento de sentar e trabalhar e planejar isso. Onde é que está o gargalo? Está no orçamento? Então, vamos sentar e dialogar com
quando estiver no trabalho do PPA e da LOA. Então a gente precisa pensar isso, né? Não, o gargalho está aqui porque a entidade X não fala com B, o órgão Y entende H e o órgão B entende C. Precisamos detectar isso. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Né? Então, assim, o nosso propósito não é que encher vocês de que é isso, é lindo, é maravilhoso, BBB, é tudo isso, mas é difícil, né? Não é fácil. A realidade lá é bem difícil, né? Muitas das vezes aquele profissional que está atuando naquele cargo específico não tem a compreensão no todo como a gente tem. E aí, como a gente já está há muito tempo na área da infância, a gente acaba que se desgastando e deixando para lá. Mas o foco maior, o prejudicado maior é a sociedade. Então, a gente não pode deixar para lá, principalmente com relação à medida socioeducativa. A gente precisa buscar meios de executar o que o SINASE nos traz, buscar meios de executar aquilo que o ECA nos traz, buscar meio de executar aquilo que a legislação internacional, né, onde o Brasil é signatário, traz com relação à medida socioeducativa. Porque senão a gente vai entrar numa discussão de construção de presídios. Então, assim, eu não tenho que construir mais presídios. Eu tenho que buscar alternativas de tirar essas pessoas da condição de autor de ato infracional. Então, eu preciso ter essa consciência, né? A gente teve uma discussão muito grande e aí deu uma parada, né, com relação à redução da idade penal, e até o professor Saraiva falou alguma coisa sobre isso também, mas a gente tem que pensar que não adianta eu diminuir a idade penal. Eu preciso saber atacar onde é que está o problema, porque não adianta eu diminuir a idade penal e o sistema socioeducativo continuar igual. Vai ter que construir outras e outras e outras unidades. Então, eu preciso, primeiro, eu tenho que entender e saber aqui qual é o meu papel, onde é que está o problema, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente já está aí quase entrando na terceira idade, né? Então, e ainda estamos discutindo. Essa é a questão. Ainda estamos discutindo a situação da medida socioeducativa com relação aos adolescentes e às adolescentes. Então, alguma coisa a gente precisa sentar e conversar sobre isso. Que a gente percebe muito nessas articulações, nessas conversas, e a gente conversou ontem, falou com relação ao professor Antônio também, a gente vê muito a questão de vaidades, né? Então, a gente precisa compreender que na garantia do direito da criança e do adolescente, eu tenho que pensar num bem maior, que é o menino, que é a menina que vai ser atendida pela unidade socioeducação. Tem mais algum? Tem uma última aqui, que eu acho que é de ordem mais até pedagógica. Tem lá de Manaus, o IFANcentro, perguntando se tem como disponibilizar os slides logo após a apresentação. Os cursistas estão querendo saber se tem esse material em forma de apostila para ser compartilhado. No caso, o material, a coordenação ficou de encaminhar para o AVA, tá? Os slides também vão ser destinados aí para os alunos. Isso aí é tranquilo. Então, gente, acabou nossa hora, rapidinho, né? E aí, daqui a pouco, a gente volta de novo com o nosso professor e aí a gente vai estar aí trocando informações e conhecimentos. Um abraço a todos. Educação à distância, mudando realidades.